Opa, aqui é o Joanderson, seja bem-vindo a este conteúdo. O tema de hoje é a formação do técnico de manutenção de equipamentos biomédicos. Vou falar um pouco aí também de história, como se inicializou aqui no Brasil, a formação e o contexto, a área de atuação, onde ele irá atuar. Bem, inicialmente aqui no Brasil, lá na década de 70, foram importados equipamentos médicos aqui para o Brasil, só que não se planejou fazer um planejamento simples de quem iria consertar, dar manutenção, o suporte técnico. Bom, na década de 80, esses equipamentos praticamente já sucateados, foi que teve-se uma ideia de bolar algumas equipes de manutenção que fizesse planejamento entre engenheiros e técnicos. Os mais comuns eram os eletrônicos. Era conhecido como dois arraiais que foram montados aqui no Brasil, um no Distrito Federal e outro no Rio de Janeiro. Bem, não iria dar certo. O Brasil imenso, realmente essa ideia aí não era muito viável. Até que foram cortados os recursos na década de 70 que chegaram, né, através do governo federal, foram cortados. E na década de 90 o MEC aí, junto com outros órgãos, tiveram a brilhante ideia de montar um curso para manutenção, né, para você oferecer a estudantes do ensino público e aí sim começar a disseminar esses conhecimentos e melhorar a parte aí técnica, né, de manutenção. Então, em 94, lá no Cefet de Minas Gerais, foi o primeiro curso aqui implementado no Brasil. Desde lá existem outros, só que é na área aí de privado, né, ensino privado, os cursos, algumas faculdades. Posso citar aqui o Unicamps, a Fiocruz. Tem o Senai de São Paulo também que eles oferecem. Bem, esses são os mais conhecidos. Então, deu-se o início à divulgação do conhecimento para atuação nesse ramo. Ok? Só que falta também uma certa, vamos dizer assim, propaganda, um incentivo realmente para que pessoas, estudantes, se interajam, procurem atuar de forma direta. Por que eu falo assim? Porque a maioria cai de paraquedas nessa área. Eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Bem, em 94 foi criado esse curso técnico em equipamentos biomédicos e de lá sim melhoramos um pouco, tá? Mas só que a escassez ainda existe nessa área. Vamos dar seguimento aqui um pouco mais na área de formação. Deixa um pouquinho de história de lado, agora para formação. Existe o técnico em equipamentos biomédicos, que é o profissional a nível médio, viu, pessoal? Esse curso é a nível médio, não é a nível superior. Ele no nível médio se forma ali juntamente, fazendo esse curso, e aí ele já é proposto ali a atuar já diretamente nos órgãos públicos ou privados. E também podemos ser parte da fábrica desses equipamentos. Então ele pode atuar em clínicas, hospitais, assistência técnica ou empresas grandes, né, as fábricas. Um pouco menos conhecida a área comercial, mas não vou tratar desse assunto exatamente. Então ele sai de lá pronto com a formação em técnico em equipamentos biomédicos. Ok? Agora, por onde chegar sem ser por esse curso diretamente? Existe outro caminho também, que é o técnico industrial. Quem são esses técnicos industriais? Bom,
Segundo o CNCT, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que foi elaborado pelo MEC, através da Portaria 870, de 16 de julho de 2008. Ele catalogou todos os cursos técnicos aqui no Brasil existentes. Dividiu em 13 eixos, né, só para ficar bem organizado mesmo, dividiu em 13 eixos, tais como infraestrutura militar, recursos naturais, saúde e ambiente. Então, dentre desses cursos técnicos, tem os 13 eixos, e onde é que sai o profissional exatamente para atuar de forma, vamos botar assim, indireta, nessa área de equipamentos biomédicos. Seriam os técnicos que se formaram no eixo de controle e processos industriais. Então, são 13 eixos. Então, controle e processos industriais, ele tem lá os cursos em eletrônica, eletrotécnica, mecânica, refrigeração. Então, o que eles fazem exatamente, esses controle e processos industriais? Qual realmente o significado desse eixo ali? Bem, eles, a priori, é para atuar da forma nos controles e processos industriais, como o próprio nome diz, através de instalação, monitoração, isso no segmento industrial. Só que eles também podem atuar em serviços, que aí é onde é que ele cai na área médica, né? Para atuar de forma de serviços ali na área médica, ok? Então, esse eixo, ele usa as tecnologias de mecânica, eletroeletrônicas, físicas, né, para atuar dentro desse eixo. Então, tem o segmento industrial e o segmento de serviços, e também na área de saúde, como eu falei. Esse profissional sai dali pingando até chegar lá. Ok? Então, quem pode atuar nesta área de equipamentos médicos? Bem, pessoal, não existe em formato ali de legislação. Mas, geralmente, quem cai diretamente aí, indiretamente nessa área, são os técnica eletrônica, eletrotécnica, automação. São os mais comuns que eu já vi. Mas nada impede de outros, mecânica, edificações, entrarem. Até porque os equipamentos, existe a parte mecânica, na verdade. Edificações, ele pode trabalhar junto com um engenheiro clínico, que aí já é outro assunto. Então, ele pode atuar aí de forma indireta nessa área, vindo pelo esse curso técnico industrial. Então, existe o técnico em equipamentos biomédicos e existe o técnico industrial. Bem, João, você falou que o equipamento, que os técnicos industriais vêm do eixo de controle e processos industriais. E de onde está esse técnico em equipamentos biomédicos? Qual eixo ele pertence? Ele vai pertencer à saúde e ambiente. Saúde e ambiente, ele vai cair lá. Por que saúde e ambiente? Porque ele vai também trabalhar a parte tecnológica, a parte de desenvolvimento para o bem da saúde. Ok? Entendido até aí? Vamos dar aqui sequência. E o meu intuito aqui é sempre estar divulgando esta área que a escassez é alta, pessoal. Dificilmente pessoas adivinham ou então procuram saber ou ouvem quem é técnico em equipamentos biomédicos, quem é um técnico de manutenção. Pouco se sabe. Então, meu intuito aqui é de divulgar sempre esta área, que está ligada também à engenharia clínica. Que de forma rápida aqui que eu posso falar é o que? Engenharia clínica é um ramo, é um campo de atuação que deriva da engenharia biomédica, onde ele vai atuar ali na parte de gestão, né, e fazendo um controle aí de manutenção dos equipamentos médicos,
do local onde ele esteja atuando. Seja uma clínica ou seja um hospital. Então, geralmente ele vai abordar esses dois ramos aí, gestão e manutenção, esses blocos. E também da infraestrutura. Mas o assunto aqui hoje é o técnico na atuação dele. Então já falei um pouco de história, já falei um pouco da formação. Vamos falar onde ele pode atuar exatamente, de formas indiretas ou indiretas. Bem, ele se formando, ele pode atuar na parte de manutenção, apenas de manutenção. Ele é o cara que vai executar lá o serviço. Pegou um equipamento, ele vai consertar, fazer o reparo, fazer a instalação, dar algum tipo de treinamento para o usuário, testá-lo. E esse técnico também pode trabalhar de forma supervisional. Ele vai fazer a supervisão de uma equipe, por que não? Então ele tem esse leque aí. Outros ramos. Ele pode atuar na parte de empresas, os fabricantes. Ele pode atuar na fabricação desses equipamentos. Ele vai lá e vai compor, às vezes, uma parte de montagem, ou de calibração, ou de teste final. Também ele tem esse ramo aí para atuar. Ou ele pode trabalhar de forma apenas organizando o setor, fazendo um controle de entrada e saída, conferindo, verificando lá as certificações dele, o equipamento está calibrado, está ferido. Ou ele pode também trabalhar com pesquisas, certo? Ele vai fazer parte de um corpo de pesquisas que ele vai estar lá auxiliando, claro, no rol dele, né, de atuação. Então ele tem esse leque todo aí que eu acabei de falar. Ok, pessoal? Eu mesmo aqui, um pouco de história minha. Eu sou técnica eletrônica, entrei através de uma autorizada. Opa! Falou autorizada? Sim, assistência técnica. Então quer dizer que ainda existe essa possibilidade? Isso. Existe também a probabilidade de você trabalhar com isso, com assistência técnica. Vamos lá, você pode trabalhar numa clínica, no hospital, também pode, isso na parte técnica, de manutenção. Você pode ser supervisão também dessa equipe, você pode fazer parte da fábrica e você pode fazer parte da assistência técnica. Lembre, a fábrica vai construir. E quem é que vai, o profissional realmente capacitado ali? O que eu falo capacitado, pessoal, é que tem um treinamento específico daquele aparelho. Ou seja, ele fabricou um aparelho, então o técnico, ele vai fazer um curso na fábrica. Claro, ele tem que ter os pré-requisitos, que é os cursos técnicos que eu falei. Geralmente são os eletrônica, eletrotécnica, automação, mas pode ser outros. Então ele vai fazer na fábrica um treinamento para consertar aquele equipamento. E ele aí vai trabalhar na assistência técnica. Ou quem sabe você pode trabalhar para você mesmo. Você ser autônomo. Você registra uma empresa, um MEI, um CNPJ aí, não sei o que você vai almejar, e vai atuar. Eu mesmo trabalhei muito tempo para uma assistência técnica e depois montei minha própria empresa. Ganhei know-how, experiência e fui atuar aí para mim mesmo. Então olha o leque que o técnico pode atuar. O técnico, o termo de duração de curso é 1.200 horas. Tá? Ele tem que ter 1.200 horas de carga horária para um técnico em equipamentos biomédicos. Então ele tem essa quantidade de horas, vai ter o estágio, como todo curso tem, e depois ele vai estar apto aí a trabalhar dessa forma.
Em termos de legislação, bem, no Brasil não existe você ser especialista para trabalhar nessa área. Não existe. Desde que você faça parte do Conselho Federal Técnico. Como assim, Jonas? Bem, até um tempo atrás, o técnico que se formava, ele tinha que se vincular ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos. Não existia o conselho específico para os técnicos. E através agora de uma lei 13.639 de 2018, foi que começou a entrar em vigor aí os conselhos. Os nacionais, CFT, e o regional, CRT, Conselho Regional Técnico. E o CFT, Conselho Federal Técnico. Através dessa legislação que veio regulamentando mesmo aí especificamente para os técnicos, que antes nós éramos vinculados apenas ao CREA, ao CONFEA, Conselho Nacional Federal de Engenheiros e Agrônomos. Então, com muita luta aí, através dos anos, entrou na batalha até que o Senado foi lá e aprovou. Então, existe hoje. Então, o técnico tem que se formar no curso técnico nível médio, ele vai pertencer ao conselho e aí sim vai atuar. Mas no Brasil não existe você fazer uma especialização para trabalhar com equipamentos médicos. Agora, já nos Estados Unidos, lá é diferente. Lá existe uma prova que você tem que fazer. O Biomedical Equipment Technician, técnico de equipamentos biomédicos. Quando você faz, você recebe um certificado. É um certificado que você pode atuar na área de radiologia, na área de laboratório, ou então na área mesmo geral de equipamentos biomédicos, como se fosse geral. CRES, CLES e o CBET. Então esses são certificados emitidos lá nos Estados Unidos que a profissional tem que ter para começar a atuar. Ok? E é uma área aí pouco conhecida, não é verdade? Eu sempre falo isso, que realmente é pouco conhecida. A maioria vão atrás de grandes empresas, né? Petrobras, aqui mesmo na minha região era a Vale do Rio Doce, as petroquímicas, as top mesmo. Então, lá em 2016, quando 2004 eu iniciei, por volta de 2005, 2006, que são 2 anos de curso técnico em eletrônica. Quem quiser também atuar, são 2 anos. Então lá, desde lá, os meus colegas mesmo eram todos, a Petrobras, não sei o que, vários. Quando eu recebi a sacada de que haviam aqui no lugar onde eu trabalho, empresários interessados em contratar, para mim mudou a chave rapidinho. Eu digo, é isso. Não conheço ninguém fala disso, eu vou abraçar aí, cara, essa área. E foi o que eu fiz. Eu venho desde 2006 atuando nessa área. Já passei por multinacionais, Philips, holandesa, Siemens, alemã. Então, e eu apenas com um técnico em eletrônica. Eu não tenho um curso superior. Então, para atuar exatamente nessa área não precisa. Agora, se você quer galgar outros patamares, aí sim você pode fazer. E quais são os cursos, em termos de graduação, que você pode almejar, seguir na mesma linha? Olha, eu indico sistemas biomédicos e também engenharia hospitalar, você pode procurar. Porque é na mesma, assim, é na área, né? Engenharia clínica, equipamentos biomédicos, então tá tudo ali mais ou menos na mesma área, em forma geral, que eu falo. Ok? É só procurar. Existe a distância e existe as presenciais.
Eu prefiro estudar à distância aí há algum tempo. Eu comecei a me sentir melhor trabalhando à distância. E por que eu falo isso? Porque presencial eu me distraio muito. Então não tem problema nenhum em estudar. O que importa também é o conhecimento, a concentração que você vai ter nos seus estudos. Certo? Agora, existem pessoas que não têm nenhuma formação dessas e trabalham na área. Pois é, e existem pessoas que estão desempregadas. Nos cursos industriais, os cursos técnicos industriais, eles estão parados porque algumas áreas estão aí saturadas, outras estão estagnadas, algumas aí, né, não vou citar nomes aqui, mas... E o profissional está lá parado sem ter essa noção que existe essa possibilidade de atuar. Só que aí pode-se perguntar, João, mas um técnico eletrônico trabalhou com, vamos dizer, com refrigeração, com televisão. Olha, o conhecimento vai vir no dia a dia. A base teórica você tem, ok? Você não vai conhecer as nuances dos equipamentos, né? Você não vai saber, por exemplo, aquele equipamento serve para quê? Quais são os blocos de funcionamento dele? Isso aí você vai aprender ou no curso da fábrica, porque vamos dizer que alguém te contratou, né? Então eles muitas vezes mandam você para a fábrica, se eles forem autorizados. Você vai aprender, volta, ou então é ali no dia a dia. Você vai pegar ali, estudar, quebrar cabeça, aprende com um colega, trocando informações, network, hands-on, mão na massa. Até chegar aí, pegar know-how, né? Conhecimento da prática. E o conhecimento é desconfortável. Você, para crescer, qualquer coisa gera um pouco de desconforto. Vai na academia e diga, eu quero barriga tanquinho. Professor, você quer? Beleza, vem aqui. Faça essas abdominais aqui. Então, para esse setor também. Certo? Agora, até a forma teórica também ajuda. Se existisse um curso designando para apresentar o funcionamento básico desses equipamentos, seria interessante. É melhor do que cair de paraquedas lá, né? E também você tem que ver o perfil. Se você tem um perfil. Muita gente não gosta de sangue, um exemplo. Mas só que existem também outros adjetivos que o técnico tem que ter. Eu vou destacar aqui 3. Vou dar 3 qualidades que o técnico tem que ter. Se não tiver, tem que aprender a ter. Um deles é paciência. Para tudo, pessoal, você tem que ter a paciência de aprender o algo novo. O algo novo causa desconforto. Você não está acostumado. O ser humano não gosta de sentir um pouco fora ali do seu habitat ali, né? Da sua zona de conforto. Só que ele precisa de ter paciência. Fora isso, tem que ter integridade. Você tem que ter para você que você trabalha para você mesmo de antemão. Antes de um contratado te levar para a empresa dele, uma fábrica, você trabalha para você. O conhecimento, o network, o que você vai deixar, primeiramente é seu. E o terceiro, o que eu posso indicar aqui, é o foco. Ah, João, isso é muito óbvio. Não, pessoal.
Foco. Digo isso porque eu já ensinei diversos técnicos, certo? Que entraram, eu tinha que ensinar. Eu era sempre o mais experiente para a época. E sempre tem que estar passando informação. Mas eu conheci vários que não tinham foco. Que eu batizei de andarilhos. Que eles ficavam pulando de uma área para outra, de uma empresa para outra. É como se estivesse correndo, mas, cara, você não corre de você mesmo. Você primeiro tem que mudar os seus conceitos. E aí sim, se não der mais, você muda de área. Mas você tem que ter o foco. Deixar de ser andarilho. E fique nessa área sem entrar, porque faça uma reflexão comigo. A população está cada vez envelhecendo do Brasil? Sim. A população está cada vez mais doente? Sim. E o que foi que essa crise sanitária mundial aí mostrou? A defasagem de equipamentos. Às vezes o parque tecnológico está envelhecido. Ou escassez de profissionais. Eu digo isso do ponto de vista de técnico, de engenheiros, técnicos. Há uma escassez grande aqui, pouca demanda. Então eu aconselho quem entrar ficar. Porque nesse cenário aí, população envelhecendo, ficando mais doente, isso quer dizer que o sistema de saúde vai ter que suprimir isso, suprimentar, né? Suprir cada vez mais essa busca. Quando você ficar mais velho, provavelmente você fica mais doente. E aí precisa de profissionais, de equipamentos. E se você não tiver, procure entrar. Eu estou aqui para disseminar o máximo de conhecimento, de incentivo mesmo à área. Através do bloco de atuação de manutenção, ou como a engenharia clínica mesmo. Né? E a engenharia clínica tem vários profissionais envolvidos, diretos e indiretos. Os diretos que eu posso falar aqui são os engenheiros biomédicos, especialistas em engenharia clínica, os técnicos de manutenção de equipamentos, físico médico também, ele está envolvido indiretamente porque ele que vai certificar os equipamentos, emitir as certificações. Então você tem aí essa gama. Quem não se enquadrou no que eu falei aqui, existem outros também. Que ao longo aqui da distribuição dos conteúdos das redes sociais que eu vou estar postando direto. Acompanhe sempre. Eu tenho um grupo no Telegram, quem quiser participar. Eu vou deixar o link, é só clicar e seguir as instruções. É fácil. Porque uma coisa é você cair de paraquedas no meio do nada, uma coisa é você ir sabendo mais ou menos o que acontece. Então eu vou sempre estar distribuindo. Eu tenho pretensões aqui de fazer lives, para quem quiser acompanhar. Lives dentro de campo mesmo de atuação, lá dentro, no equipamento, os ambientes. Ou aqui mesmo compartilhando, podendo responder aqui, os ouvintes aqui. Eu vou abrir para todo mundo. Se eu puder ajudar, vou estar aí contribuindo. Certo? Então a área é promissora. Em termos de renda, também são atrativos. Um técnico de manutenção e equipamentos, ele, claro, já tendo uma certa maturidade, já uma experiência, ele tira aí em torno de R$4.000. Depende da região onde você more, onde você esteja. E se você for subindo aí, até chegar à área de engenharia clínica aí, são salários de R$8.000.
uma área pouco conhecida, né? É um pouco difícil de entender. Então, profissionais defasados, escassez de profissionais. É verdade? E pessoal, em termos de dificuldades de aprendizagem, você tem os cursos técnicos, como eu falei, você tem os treinamentos de fábrica, tem os manuais de usuário, que é o que te dá noção sobre um aparelho. Existem também os manuais técnicos, né? Se tudo vai mal, consulte o manual, tem até essa frase. Então, você vai ter, também não vai estar jogado ao léu. Tem como você conseguir esses manuais, os do usuários você consegue pelo portal da própria vigilância. Você vai digitando lá fabricante, modelos de equipamentos. Depois eu produzo aqui um conteúdo só sobre isso aí. Ok, pessoal? Então minha ideia basicamente foi essa. Existe dois profissionais, um direto e um indireto. O direto é o técnico de equipamentos biomédicos. Os indiretos são os técnicos a nível médio industriais, né, que são os técnicos industriais que são eletrotécnicos, eletrônicos, automação, são os mais comuns, tá? Então, os indiretos e os diretos, que podem atuar em clínicas, hospitais, postos de saúde, fábricas, assistência técnicas, né, ou então trabalhando num setor específico, de forma organizacional, pesquisas, também fazendo pesquisas. A área é promissora, como eu estou falando, é um cenário aí que cada vez mais vai solicitar, não é a área que você vai... E agora foi investido muito dinheiro, caminhões de dinheiro, em conta dessa crise, essa pandemia. Então busque informação, tire dúvidas, pode deixar comentários que eu vou responder. Vou fazer lives em breve. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só seguir também. Vou deixar aí o link. Tudo bem? Meu nome é João Anderson. Foi um prazer. Um abraço.